Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, mais de 2000 anos para o passado, para conhecer uma mente simplesmente brilhante. Um cara que, com uma ideia incrivelmente simples, conseguiu fazer o que parecia impossível: medir o tamanho do nosso planeta. E a grande pergunta é essa: como? Como é que se mede a circunferência inteira da Terra usando nada mais, nada menos do que uma sombra? Parece até mágica, né? Mas não, aqui foi ciência, e da mais pura. Então, para começar, vamos nos situar na história. Pensa só, estamos no século 3 a.C., uma época que estava fervilhando com grandes descobertas, com perguntas que iriam mudar para sempre o nosso jeito de ver o universo. Nesse ponto da história, por volta de 240 a.C., a ideia de que a Terra era redonda já não era uma grande novidade. Filósofos como Aristóteles já tinham apresentado ótimos argumentos para isso. Mas uma coisa é saber o formato, outra bem diferente é saber o tamanho. Qual era a dimensão do nosso mundo? Ninguém fazia a menor ideia. E é exatamente aqui que entra o nosso protagonista. Um homem com um apelido, bem curioso, e que resolveu encarar esse desafio monumental. O nome dele era Eratóstenes. Pois é, os colegas o chamavam de Beta. Beta é a segunda letra do alfabeto grego, né? Então era uma espécie de elogio meio torto. A ideia era que ele não era o número 1 em nenhuma área. Mas, poxa, se é o segundo melhor em várias áreas diferentes, isso só mostrava o quão incrivelmente versátil ele era. E que versatilidade, hein? O homem era matemático, geógrafo, astrônomo, historiador e até poeta. E como se não bastasse, ele era o diretor da lendária Biblioteca de Alexandria. Ou seja, ele era a pessoa certa, no lugar certo, com a combinação perfeita de conhecimentos para resolver esse grande quebra-cabeça. A vida dele foi uma jornada e tanto. Ele nasceu em Cirene, na Líbia atual, foi estudar em Atenas, o grande centro intelectual da época, e por fim foi parar em Alexandria, no Egito. Lá, ele se tornou o guardião de todo o conhecimento do mundo antigo. Imagina só a responsabilidade. Bom, agora a gente chega no coração da nossa história. Vamos ver como essa mente brilhante usou uma coisa tão simples, mas tão simples, para fazer algo absolutamente extraordinário. E aqui está a genialidade do método dele. Tudo começou com uma observação. Ele ficou sabendo que em uma cidade chamada Ciene, ao meio-dia do solstício de verão, o sol ficava exatamente a pino. Tão a pino que a luz chegava até o fundo de poços bem fundos, sem fazer sombra nenhuma. Só que, na mesma hora, no mesmo dia, em Alexandria, que ficava centenas de quilômetros ao norte, uma vareta fincada no chão fazia uma sombra bem visível. A existência dessa sombra era a prova de que a superfície da Terra é curva. Então o que ele fez? Mediu o ângulo daquela sombra. E o resultado foi esse aí, 7,2 graus. Um número que pode parecer pequeno, sem muita importância. Mas essa foi a chave que abriu a porta para medir o planeta inteiro. E aqui vem o pulo do gato, a grande sacada geométrica. Eratóstenes pensou o seguinte: um círculo completo tem 360 graus. 7,2 graus é exatamente 1/50, ou seja, 1/50 de 360. Então, a lógica dele foi: se o ângulo é 1/50 de uma volta completa, a distância entre as duas cidades também deve ser 1/50 da circunferência total da Terra. Genial! O resultado que ele alcançou foi de mais ou menos 250 mil estádios. A gente não sabe exatamente quanto media um estádio naquela época, mas dependendo da conversão, o erro dele foi incrivelmente baixo, coisa de 1 a 10% só. Agora vamos parar um minuto para pensar nisso. Há mais de 2.200 anos, sem satélite, sem GPS, sem nenhuma tecnologia, ele chegou a um número espantosamente perto do real. É simplesmente impressionante. E é por isso que aquele apelido Beta era mesmo muito injusto. Porque medir a Terra, por mais incrível que seja, foi só uma das suas muitas espetaculares contribuições. Olha só a dimensão do intelecto dele. Em geografia, ele literalmente inventou a palavra e ainda criou mapas com coordenadas. Na matemática, desenvolveu um método para achar números primos que a gente usa até hoje. Na astronomia, não satisfeito em medir a Terra, ele também mediu a inclinação do eixo do planeta, e em história, ele tentou organizar os eventos antigos numa linha do tempo. O crivo dele, por exemplo, é um dos primeiros algoritmos da história. É um jeito super elegante de peneirar os números e encontrar só os primos. E ele é tão fundamental que ainda hoje é uma das primeiras coisas que se aprende em cursos de programação e teoria dos números. E ele é, com toda a justiça, chamado de o pai da geografia. Foi o primeiro a usar essa palavra, a desenhar mapas do mundo conhecido usando linhas parecidas com latitude e longitude,
e até dividir o planeta em 5 zonas climáticas, um modelo que, na sua essência, a gente reconhece até hoje. Então, chegando ao fim dessa análise, o que realmente fica do trabalho de Eratóstenes? Qual é a maior lição que ele nos deixa? O ponto principal é este. Eratóstenes deixou muito mais do que um número. Ele deixou um método. Ele provou que, com observação cuidadosa, com pensamento lógico e matemática, a mente humana é sim capaz de entender o universo. Ele transformou um mistério cósmico num problema que podia ser resolvido. E isso nos leva a uma reflexão final. O legado de Eratóstenes é um convite à curiosidade. Ele usou uma simples sombra para medir o mundo. Então fica a pergunta: qual observação aparentemente simples que está bem na nossa frente hoje poderia ter o poder de redefinir o nosso entendimento sobre o mundo? Fica aí o pensamento. Agradeço pela companhia.